Por isso que hoje a gente está recebendo aqui uma especialista do sono. Quero agradecer aqui a presença da doutora Marina Stalmerlin, neuropsicóloga. Obrigada, viu, doutora Marina, Obrigada pela gentileza da participação. Obrigada a você. Doutora, eu confesso também que eu não tenho muita dificuldade. Eu encostei, eu tô dormindo. Que bom. Não precisa nem sentar, minha amiga. Poltrona. Eu fiz faculdade, eu sou de Indaiatuba e eu estudei em Piracicaba, né, na Universidade Metodista. Eu trabalhava durante o dia e ia para a faculdade de ônibus. Eu ia dormindo e eu voltava dormindo. Que ótimo. Eu encosto, eu tô dormindo. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas. Até pela participação nas nossas redes sociais, me chamou muita atenção. Quanta gente que tem problema de insônia e não consegue dormir bem, não, doutora? Sim, alguns estudos mostram que cerca de 30% da população brasileira tem problemas com sono. É muita gente, né? Bastante, bastante. E o fato da gente não dormir bem atrapalha depois no rendimento do nosso dia, porque se você não dorme bem, você não acorda bem, né? Sim, com certeza. E esse é o impacto maior, na verdade, dos problemas de sono, né? A pessoa tem uma queda do desempenho, seja a criança na escola, seja o adulto no trabalho, e inclusive há o aumento de acidentes, né? Tanto com a criança quanto com os adultos. Acidente de carro, acidente em manusear uma máquina. Então, a insônia tem um impacto bastante prejudicial. Quem não dorme bem à noite acaba tendo aquela sonolência diurna, né? Isso, exatamente. Atrapalha na profissão, atrapalha no estudo e pode causar acidentes. Exatamente, exatamente. Tem uma relação também, eu lembro uma vez eu vi uma pesquisa muito interessante, a falta de dormir bem acaba afetando muito o nosso sistema imunológico, né? Acaba baixando a imunidade. Sim, na verdade o sono, ele tem uma função não só de reparar o nosso corpo, mas também de reparar o nosso cérebro e o nosso sistema imunológico. Então, neste momento, quando a gente está dormindo, uma série de processos metabólicos, neuroquímicos estão acontecendo para que a gente consiga, como se a gente estivesse colocando em ordem a casa, né? Para funcionar bem de novo no dia seguinte. Então, o sono é extremamente fundamental para que o ser humano consiga viver bem. A gente separou algumas telas, tópicos muito interessantes, até conforme a faixa etária, para a gente entender melhor, né, esse processo do sono e a importância de dormir bem. E daqui a pouquinho também nossa especialista vai dar dicas e estratégias para você que sofre com insônia, com distúrbios do sono, como você consegue, né, reverter esse quadro para conseguir dormir melhor. Nossa primeira tela, então, fique atenta. E qualquer dúvida, mande sua perguntinha. A gente vai esclarecer ao vivo as dúvidas dos nossos telespectadores no próximo bloco. O sono necessário em cada fase de vida. A gente tem, né, no recém-nascido de 0 a 3 meses, de 14 a 17 horas por dia. O bebê de 4 a 11 meses começa a reduzir um pouquinho, né, de 12 a 15 horas por dia. E a criança de 1 a 2 anos... ela deve dormir em torno de 11 a 14 horas por dia. Esse seria o ideal. Porque, na verdade, durante o sono é o momento que o nosso corpo libera o hormônio de crescimento. Então, o bebê, quando ele nasce, ele precisa dormir bastante para que haja um desenvolvimento não só cerebral, mas de toda a estrutura orgânica dele. Então, o hormônio de crescimento é liberado mais intensamente durante o sono. Por isso, o bebê dorme bastante e os idosos dormem menos, né? Porque eles não estão mais necessitando tanto desse hormônio de crescimento. Por isso que, inclusive, é muito frequente, né? As pessoas mais velhas dormem pouco exato. E muitas ficam satisfeitas, Sim. né? Elas, às vezes, dormem tarde e acordam com as galinhas. Exato. E acordam super bem dispostas. Exatamente. E o adolescente, por exemplo, já gosta de dormir, fica até as 10, 11 horas da manhã na cama de final de semana. Tem relação também com essa questão do crescimento. Do crescimento e no adolescente especificamente com a liberação hormonal. Então, durante o sono, a gente libera cortisol, que é o hormônio do estresse, né, da atividade, em pouca quantidade, e aumenta-se a liberação do hormônio de crescimento, de outros tipos de hormônios, né, que vão, inclusive os hormônios sexuais, que estão com uma presença maior nos adolescentes. Então, os adolescentes têm uma necessidade maior de sono. Interessante. A gente vai seguir com as faixas etárias, então avançando um pouquinho mais, né? Nosso bebê vai crescendo, olha lá. Então naquela fase pré-escolar de 3 a 5 anos, é interessante aí seu filho dormir de 10 a 13 horas por dia. Ainda na fase escolar de 6 a 13 anos, de 9 a 11 horas de sono por dia. E os adolescentes de 14 a 17 anos, de 8 a 10 horas por dia.
Eu dormia 10 horas por dia. Que ótimo, porque isso não é sempre o gostei que de dormir. acontece hoje em dia, né? Os adolescentes ficam até muito tarde, né, usando internet. Videogame, celular. Exatamente, e acabam dormindo numa média de 6, 5 horas, o que acaba interferindo bastante na rotina diária, né? Então, o adolescente fica mais mal-humorado, fica muito desatento, né? Mais impulsivo, às vezes até com mais vontade de comer doce, que isso é muito interessante. Quando a gente passa uma noite mal dormida, no dia seguinte o nosso corpo ele entra num processo de querer pegar mais energia, né, do ambiente. E aí, quais são os alimentos que têm mais energia? Os alimentos doces, os alimentos com gordura. Então, observem, quando a gente dorme mal, a gente tem uma tendência a querer comer mais porcarias, né, no dia seguinte. E aí é hormonal também, né? É uma necessidade do corpo de querer resgatar um pouco mais de energia para conseguir passar o dia. No meu caso, eu sempre dormi bem, então é cervegoice mesmo, né? Que eu sempre quero um docinho, mas eu durmo bem, viu, minha amiga? Mas, doutora, cada coisa interessante, né? É muito Eu acho tão interessante. bacana a gente aprender e conhecer mais, inclusive sobre o corpo humano, né? É uma maquininha perfeita. A gente vai avançar, tá? Com as idades, olha só. Então, o filho vai passando o período ali da adolescência, o jovem adulto, de 18 a 25 anos. Importante dormir de 7 a 9 horas por dia. De 26 a 64 anos, de 7 a 9 horas por dia. E a partir dos 65 anos, de 7 a 8 horas por dia é o ideal. E tem muita gente que dorme até menos, né? Às vezes 5, 6 horas. Exato, e tira aquela sonequinha no meio do dia. Porque a sonequinha no meio do dia, ela atrapalha o sono à noite, né? Porque o sono ele é diretamente proporcional ao seu cansaço, né? A quantidade de horas de sono. Então, se você dorme um pouquinho durante o dia, isso com certeza vai diminuir a sua necessidade de sono à noite. E é muito comum os idosos, depois do almoço, tirarem aquela sonequinha, né? Exatamente. Eu adoro fazer isso de domingo. Durante a semana eu não consigo, de sábado também, Sim. não, mas de domingo... Ai, que delícia, doutora. Mas eu não verdade. consigo, por exemplo, tem um horário específico? Porque tem gente que tira aquela sonequinha de 20 minutos, meia hora... Aos domingos, por exemplo, quando eu consigo dormir depois do almoço, é 1 hora, 1 hora e meia, às vezes 2 horas. Não é uma sonequinha, isso faz mal ou faz bem? Pode interferir na quantidade de sono à noite, mas isso vai depender muito de cada um. Tem pessoas que dormem à tarde e dormem super bem à noite, né? Aí não tem problema. Isso, tem pessoas, inclusive, que dormem à tarde e ficam mais cansadas quando acordam. Meu marido é assim. Exato. Ele tem que dormir 20 minutos, meia hora. Passou disso, né, o fica estragado, né? Ele fica mal-humorado, ele fica cansado, aí dorme mal. Então, isso tem a ver com o ciclo circadiano de cada um, né? Então, o nosso corpo, ele é autoprogramado para, durante o dia, liberar menos substâncias que fazem o corpo ficar mais descansado e, portanto, então a gente fica em vigília, que é uma ativação maior do nosso organismo, e à noite a gente libera outros tipos de hormônios que fazem o processo inverso, a gente fica um pouco mais relaxado, nossa mente fica um pouco mais lentificada e o nosso corpo preparado para relaxar. É claro que esse é o padrão normal, mas existem pessoas que têm alguma disfunção nesse ciclo e aí são os casos, às vezes, das insônias. A Rosi Barduzzi está participando aqui pelo Instagram. Tati, durmo pouquíssimas horas. Tem uma bebê de 11 meses. Às vezes ela dorme a noite toda. Às vezes ela não dorme a noite toda. As mães, nesses primeiros meses, até nos primeiros anos de vida do bebê, acaba tendo o próprio sono comprometido Bastante mesmo, né? comprometido, né? Não é fácil. E a gente paga o preço, né? Eu, pelo menos, eu tenho 3 filhos, né? E no meu primeiro filho, eu tive um acidentezinho de carro no dia seguinte, por não ter dormido. Porque não dormiu bem. Besteira, né? Aquela batidinha de leve e tal. De distração, né? Às vezes, exato. como o pessoal fala, né? Deu aquela pescada, né? Exato. Fica mais distraída, né? Esquece as coisas. Então, a gente acaba pagando o preço por isso. Tem mais uma telespectadora, Luciane Veríssimo participou. Tati, ela diz assim, dormir, nem lembro mais o que é isso. Ai, meu Deus. Durmo muito pouco e muito mal. Meu médico me receitou, inclusive, uma medicação, mas eu evito ao máximo. Só uso quando, de fato, estou exausta. Hoje é muito comum as pessoas, às vezes, até recorrerem à medicação para conseguir dormir. Existem estratégias para a gente conseguir dormir melhor e só em último caso usar a medicação, doutora? Esse seria o caso ideal, né?
os estudos mostram que a minoria das pessoas tem, de fato, um distúrbio de sono, no qual tem que ser feito o uso de uma medicação. A maioria das pessoas, elas têm um problema de insônia por conta de outros problemas. Então, um dos problemas que é muito comum é a ansiedade, a preocupação. A pessoa não consegue se desligar, não consegue relaxar e então ela não consegue fazer com que o corpo dela esteja preparado para descansar e dormir. Se ela fica ativada, ela está liberando o hormônio que é o cortisol, que não pode estar sendo liberado durante o sono. Então, ele está num processo inverso. Por isso, a gente tem que tentar fazer o quê? Ir se acalmando no período da noite. Então, à noite, o ideal é não ficar com com muitos estímulos, Então, muitas luzes acesas, som, televisão, a internet, o computador, a tela do celular emitem luzes que ativam o nosso cérebro e isso faz com que o nosso sono fique pior e que a gente vá postergando a hora de dormir. Então, é totalmente contraindicado usar esse tipo de aparelhos eletrônicos antes de dormir. 1 hora antes de dormir tem que ser parado a utilização. Porque as próprias luzes do celular e do tablet vão acionar o cérebro, sistemas nervosos que vão despertar. Exatamente. Então, o ideal... Quem já tem problema de sono, aí que não vai. Tem gente que fala, não, mas se eu não pegar, eu não consigo dormir. Não, eu acho que aí a pessoa, ela vai dormir, na verdade ela não vai dormir, ela vai capotar, Porque ela já está exausta, ela já não está aguentando mais e o corpo dela apaga, Dormir não é apagar, Dormir é um momento onde a gente tem que aprender a relaxar, preparar o ambiente para adormecer e é um momento de relaxamento, de repouso. Não é para a gente desmaiar na cama. Luzes e sons e esse processo pode ir ajudar. Exato. E é uma prática, doutora? Faz um dia, faz no dia seguinte, Isso. faz durante a primeira semana. Isso. Não adianta fazer um dia, não funcionou. Não deu certo. E a alimentação também influencia bastante. Então, por exemplo, existem pessoas que têm uma hipersensibilidade à cafeína e a estimulantes, então é indicado que essa pessoa não faça uso dessas substâncias depois das 5 horas da tarde, por exemplo. Porque aí o seu corpo já vai ficar um pouco mais ativado no momento que, às 5, 6 horas da tarde, o nosso corpo para de liberar tanto cortisol e começa a liberar a melatonina, que é o hormônio do sono. Eu quero saber sobre isso, porque tem o complemento, o suplemento de melatonina que muita gente usa. Sim. Eu quero conversar sobre ele daqui a pouquinho, pode ser?